E aí, galera Cruzmaltina? Preparados para mais um vídeo incrível cheio de notícias quentinhas do Vascão? Antes de tudo, inscrevam-se no canal e mandem aquele like, mostrando a força da nossa torcida. Estamos juntos nessa paixão pelo Vasco. Admar Lopes chegou há poucos dias ao Rio de Janeiro com uma missão clara: fortalecer o elenco do Vasco, especialmente no setor ofensivo, que é apontado como a maior carência do time atualmente. Apesar do curto tempo desde sua chegada, o diretor já vem atuando com afinco ao lado da diretoria vascaína para ampliar e qualificar a lista de possíveis reforços para a próxima janela de transferências. Esse foco estratégico visa atender diretamente às necessidades do técnico Fernando Diniz, que busca um atacante ágil, com velocidade e capacidade de participação ativa em gols e assistências. A chegada de Admar Lopes sinaliza uma nova etapa de planejamento e profissionalismo na montagem do elenco, algo que a torcida tanto espera para voltar a sonhar com conquistas. Reconhecido pelo seu trabalho detalhado no futebol europeu, especialmente em Portugal e França, Admar Lopes apresentou uma série de nomes que foram imediatamente bem recebidos pela diretoria vascaína. A análise minuciosa desses atletas visa evitar contratações equivocadas e trazer jogadores que realmente tenham potencial para contribuir de forma significativa dentro de campo. Um dos nomes que ganhou destaque recentemente foi o atacante Andrés Gomes, do Rennes, que se encaixa no perfil procurado pelo Vasco e foi noticiado como possível reforço. Além dele, há também Félix Correia, do Gil Vicente, jogador que já estava monitorado pelo clube, embora tenha deixado claro que, neste momento, não tem interesse em retornar ao futebol brasileiro. A busca por talentos com passagem pelo futebol europeu demonstra a ambição do Vasco em renovar seu elenco com atletas preparados para a pressão e o ritmo da Série B. Nos últimos meses, o Vasco enfrentou diversos percalços nas negociações para reforçar o ataque, com casos emblemáticos de contratações que não se concretizaram, como a do atacante Brian Rodrigues, do América MX. O jogador esteve muito próximo de acertar com o clube, mas a transferência foi barrada pelo clube mexicano, que só aceitaria liberar o atleta no meio do ano de 2025. Outra tentativa frustrada foi a de Vitor Sá, que, apesar do interesse do Vasco, foi descartado devido ao alto custo e à falta de perspectiva de valorização financeira, uma decisão que mostra a prudência da diretoria para manter o equilíbrio financeiro do clube. Esses episódios evidenciam os desafios do mercado de transferências e reforçam a importância de uma avaliação criteriosa para evitar desgastes e investimentos que não tragam retorno. Com a expertise de Admar Lopes, o Vasco tenta renovar a forma como busca reforços, apostando na integração entre o conhecimento europeu do diretor e o trabalho do scout local, garantindo uma seleção mais eficiente e alinhada com o estilo de jogo desejado pelo técnico Fernando Diniz. Essa sinergia entre diretoria, comissão técnica e análise técnica é fundamental para que as futuras contratações não apenas preencham lacunas, mas elevem o padrão do elenco, proporcionando equilíbrio e competitividade. O planejamento cuidadoso busca transformar o Vasco em um time mais sólido e com maior capacidade de brigar por títulos, reduzindo os erros do passado e focando em contratações com potencial imediato e a médio prazo. Dessa forma, o Vasco se posiciona para iniciar a próxima temporada com expectativas renovadas, apostando em um mercado de transferências mais estruturado e inteligente. A prioridade permanece a contratação de um atacante que reúna velocidade, técnica e eficiência na finalização, características essenciais para um setor que vinha sofrendo com a falta de opções competitivas. Com a lista de nomes já em análise e o trabalho intenso de Admar Lopes e sua equipe, a torcida vascaína pode começar a se animar, vislumbrando reforços que possam devolver ao clube a força necessária para reencontrar o caminho das vitórias e, quem sabe, reconquistar títulos importantes. O desafio está lançado, e os próximos passos prometem movimentar o mercado de São Januário de forma decisiva. O Vasco, um clube que já foi sinônimo de futebol vibrante e talento inesquecível, atravessa hoje um momento sombrio em sua história recente, onde o bom futebol parece ter desaparecido dos gramados de São Januário. O que era motivo de orgulho e inspiração para gerações virou motivo de frustração e preocupação. A equipe, que antes encantava com jogadas criativas e uma identidade definida, agora tropeça em atuações apáticas, falta de ritmo e resultados irregulares. Essa decadência não é apenas resultado de dificuldades pontuais, mas reflexo de uma crise mais profunda que abala a estrutura do clube, a preparação técnica e a própria gestão do futebol. A torcida, que sempre carregou o time nas costas, vê com tristeza a ausência daquele futebol aguerrido e envolvente que colocava o Vasco entre os grandes do Brasil, sentindo como se o clube estivesse perdendo sua alma dentro de campo. Essa ausência de brilho e eficiência em campo deixa um gosto amargo para quem ainda acredita no potencial vascaíno. A falta de uma estratégia clara na montagem do elenco e a ausência de uma filosofia de jogo que valorize as características históricas do clube agravam ainda mais o quadro. O Vasco não sofre apenas com os resultados negativos, mas com a perda da esperança de ver um futebol que emocione, conquiste e respeite a camisa cruzmaltina.
Para a torcida, resta a expectativa de uma reviravolta, que depende de decisões assertivas, investimento em talentos que possam fazer a diferença e, principalmente, resgatar o DNA futebolístico que um dia fez do Vasco uma potência. Sem essa retomada, o risco é que o bom futebol no clube vire apenas uma lembrança distante, e a paixão vascaína se transforme em frustração permanente. A crise no futebol do Vasco não se limita apenas ao campo, ela reflete também nas consequências extracampo, afetando a moral do elenco e a confiança da torcida. Jogadores e comissão técnica sentem o peso de uma cobrança cada vez maior, enquanto a pressão por resultados imediatos parece sufocar qualquer tentativa de reconstrução sólida. A falta de um planejamento estratégico eficiente e a ausência de um projeto de longo prazo tornam o desafio ainda maior, pois sem uma base forte e organizada fica difícil recuperar a essência que fazia o time brilhar. Além disso, a oscilação constante de treinadores e mudanças frequentes no elenco só reforçam a sensação de instabilidade, deixando claro que o Vasco precisa urgentemente de um norte para reencontrar seu caminho. Para que o Vasco volte a encantar e reconquistar seu espaço no futebol brasileiro, é preciso resgatar não só a qualidade técnica dos jogadores, mas também a paixão e o espírito de luta que sempre fizeram parte da história do clube. Investir na formação de jovens talentos, recuperar a confiança da torcida e estabelecer um modelo de jogo que dialogue com a identidade vascaína são passos essenciais para reacender a chama do bom futebol. A reconstrução é possível, mas exige paciência, competência e união entre diretoria, jogadores e torcedores. Afinal, o Vasco não é apenas um clube, é uma paixão que merece ser representada por um futebol à altura de sua grandeza. Vamos fortalecer essa conexão. Antes de seguirmos adiante, peço que apoiem com um like e ativando as notificações para não perderem nenhuma notícia exclusiva do Vasco. Continuemos nossa emocionante jornada. Torcida vascaína, o momento que o clube atravessa dentro de campo tem sido doloroso e inquietante para todos que carregam o gigante da colina no coração. A impressão de que o bom futebol, aquele que enchia São Januário de esperança e emoção, foi perdido gera um sentimento de frustração e desânimo. Mas afinal, o que está por trás desse declínio? Falta de planejamento, elenco desajustado, troca constante de técnicos, ou uma crise que atinge até mesmo a identidade do Vasco? Queremos saber sua opinião sincera e profunda sobre o que você acredita ter causado essa queda e o que deve ser feito para resgatar a alma guerreira e vitoriosa que sempre marcou nosso time. O que você espera do Vasco daqui para frente? Será que ainda há tempo para reverter essa situação e voltar a conquistar com futebol de qualidade? Sua voz é essencial para essa reflexão. Além disso, como você, torcedor, enxerga seu papel nesse processo? Acredita que o apoio incondicional pode ser o combustível para o time reagir, mesmo diante das dificuldades? Ou será que a cobrança da torcida precisa ser mais incisiva para exigir mudanças efetivas da diretoria e dos jogadores? O Vasco sempre foi feito por e para sua torcida, e esse vínculo precisa ser fortalecido para que o clube volte a trilhar o caminho das grandes conquistas. Queremos saber também como você imagina o futuro do Vasco e quais passos considera imprescindíveis para devolver orgulho e paixão ao torcedor. Participe desse debate, porque a opinião de cada vascaíno é a força que pode reacender a chama do nosso futebol. Não perca as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e dê um like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua contribuição é essencial para o Vasco. Até o próximo vídeo.